Senhoras, senhores e autoridades, bom dia! Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e daremos início à sessão solene em homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima, Nagasaki e da Batalha de Okinawa, uma iniciativa do vereador Jorge Rato. Compõem a mesa solene as seguintes autoridades e personalidades. O presidente e proponente dessa solenidade, o vereador Jorge Rato. O secretário adjunto da Casa Civil, representando nesse ato o senhor Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, o senhor Milton Alves Júnior. O cônsul-geral do Japão em São Paulo, o senhor Ryosuke Kuwana. Representando o deputado Walter Yohoshi, senhor Nivaldo Odo. O senhor Renato Ishikawa, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social Bunkyo. O senhor Toshio Ishikawa, presidente da Federação das Associações de Províncias do Japão Kenren. O senhor Roberto Sadao Yoshihiro, presidente do Centro Cultural Hiroshima do Brasil. O senhor Hitsutada Takara, presidente da Associação Okinawa Kenjin do Brasil. E o professor André Lopes Loula, diretor da ETEC Takashi Morita. Podem todos se acomodar, por favor? E nesse momento ouviremos o presidente e proponente da solenidade, vereador Jorge Rato. Obrigado. Senhoras, senhores e autoridades, está aberto a solenidade sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Esta sessão está sendo realizada conforme o que estabelece o protocolo de enfrentamento da Covid-19 para os eventos da Câmara Municipal de São Paulo. Está sendo transmitida nas redes sociais e também na TV Câmara de São Paulo. A presente solenidade se destina à homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima, Nagasaki e da Batalha de Okinawa, que é realizado anualmente. Nos 2 últimos anos não pudemos realizar devido à Covid-19. Obrigado, vereador. A Batalha de Okinawa foi um conflito brutal que durou 3 meses e resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. A maioria delas civis. Os sobreviventes da Batalha de Okinawa são um testemunho vivo da força e da determinação do povo japonês. Eles enfrentaram as adversidades com coragem e perseverança, e muitos deles dedicaram suas vidas à defesa da paz. Pouco tempo depois da Batalha de Okinawa, aos 6 e 9 de agosto de 1945, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por bombas atômicas. Estas bombas mataram centenas de milhares de pessoas,
e deixaram mais de 1 milhão de sobreviventes gravemente feridos ou doentes. Ao longo dos anos, muitos sobreviventes das bombas atômicas, conhecidos como Hibakusha, têm relatado suas experiências e dificuldades. Eles têm nos lembrado que a paz é frágil e que ninguém deve sofrer como eles sofreram. Por esta razão, é importante que homenageemos os sobreviventes das bombas atômicas das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e da terrível Batalha de Okinawa. Eles nos lembram do horror da guerra e do perigo de se usar armas nucleares. Ao homenageá-los, mostramos que nunca esqueceremos o que aconteceu e que nunca permitiremos que isso aconteça novamente. Em respeito às vítimas da Batalha de Okinawa e também das bombas de Hiroshima e Nagasaki, e também em respeito às vítimas do Covid-19 e das guerras que atualmente afligem nosso mundo, pedimos que todos se posicionem respeitosamente para 1 minuto de silêncio. Convidamos todos para, mantendo a posição de respeito, ouvirmos o hino do Japão e, após, o hino nacional brasileiro.
Podem se sentar. Registramos e agradecemos a presença das seguintes personalidades que se apresentaram a este cerimonial. Hiroyuki Iji, cônsul para assuntos políticos e gerais do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Agradecemos a presença também do senhor Paulo Seiichi Saita, diretor-presidente da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, Bunkyo. Masaiki Eguchi, representante-chefe no Brasil da JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão. Tamaki Yamamoto, vice-presidente da ACAO. Senhor Rafael Jun Mabi, da Associação, segundo secretário da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gaimushu Kenshusei. Marli Otani Matsushita, vice-presidente da Yogo Kenshinkai. E senhor Olavo Mitsui Kimura, gerente executivo do Bradesco Nikkei. E, nesse momento, convidamos para fazer o uso da palavra o senhor professor André Lopes Loula, diretor da ETEC Takashi Morita. Bom dia a todos e a todas presentes nesse Salão Nobre, na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de São Paulo. Em nome da ETEC Takashi Morita, gostaria de agradecer ao nobre vereador Jorge Rato, que já nos contemplou com a sua visita em várias atividades que nós desenvolvemos lá na ETEC Takashi, né, que é com grande orgulho que sou professor lá, e ter o seu Takashi Morita, que com 98 anos, mas devido à questão da saúde avançada, né, não pôde estar presente, então estaremos representando aqui, né. Conforme segue o protocolo da casa, só gostaria de falar algumas questões que são extremamente importantes. Nós estamos aqui nessa atividade em homenagem, né, às pessoas que, infelizmente, pareceram, tanto na Batalha de Okinawa, a questão de Hiroshima e Nagasaki, que foram essas duas bombas atômicas. E nunca estivemos tão perto desse cenário da geopolítica atual que aflige o mundo, né? A questão da guerra, da Ucrânia. Ontem, inclusive, eu estava assistindo, né, uma palestra do ex-ministro Celso Amorim, né, enfatizando isso, e outras pessoas falando sobre a questão da ameaça nuclear, por causa da guerra que está acontecendo, e o cenário do mundo mudando. Então, a humanidade ela sempre esteve em perigo, desde o dia 6 de agosto de 1945, o dia 9 de agosto de 1945, que foram as datas que as bombas atômicas foram lançadas sobre as cidades japonesas, né? Então, sempre estivemos, literalmente falando, com um revólver na nossa cabeça, ameaçando a nossa existência. O professor Jorge Rato já me disse, né, que esteve em Hiroshima, e, para quem não sabe, lá em Hiroshima, nós temos um memorial, né, que lembra toda essa tragédia, inclusive uma chama que fica acesa 24 horas por dia, que ela só será desligada, né, no dia que não tiver mais nenhuma bomba atômica ameaçando a nossa existência. E vale lembrar que as bombas atômicas de hoje são muito mais poderosas do que aquelas que foram lançadas sobre Hiroshima, né? Nós temos aqui alguns sobreviventes, né, que sempre trazem, né, esse sofrimento que pareceu sobre aquelas pessoas. Já tive a oportunidade de ouvi-los centenas de vezes, né, em palestras que proferimos em vários locais pelo Brasil, escolas, igrejas, mas não dá para sentir 1% de tudo aquilo que eles vivenciaram, né? Mas, com certeza, o que eles deixam de legado, principalmente para os jovens, eu sei que tem a escola aqui também, a cidade de Hiroshima, né, que eu já conheço de outros eventos, a ETEC Takashi Morita em Santa Amaro, que o senhor Takashi é nosso patrono. O que vocês têm que levar em mente é que vocês que têm que lutar pela paz e fazer um mundo melhor daqui para frente, daquilo que foi deixado por essa terrível questão que foi a guerra, né? A guerra que levou ao homem essa insanidade. Então, isso que tem que ficar de legado e de mensagem, que com certeza também é dos sobreviventes da bomba atômica que estão presentes aqui. Obrigado a todos.
agradecemos as palavras do professor André Lopes Loula e gostaríamos de convidar para fazer o seu pronunciamento o senhor Roberto Sadao Yoshihiro, que é presidente do Centro Cultural Hiroshima do Brasil. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, jovens da Escola ET Takashi Morita. Agradeço ao vereador Jorge Rato esta solenidade em homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima, Nagasaki e da Batalha de Okinawa. Essa bela iniciativa do vereador vem ocorrendo há alguns anos, é de suma importância, pois precisamos desse tipo de ação para que não esqueçamos o que aconteceu há 77 anos em Hiroshima e Nagasaki. Principalmente, tendo essa plateia tão jovem, é importante que vocês tomem conhecimento, realmente, as dores da queda de uma bomba atômica. Então, inclusive, o nome da escola que vocês estudam, né, é um dos sobreviventes da bomba, e já hoje, com 96 anos, ele presidiu essa associação dos sobreviventes, que em japonês se chama Hibakusha. Então, é muito importante que vocês ouçam com bastante atenção essas narrativas, para que vocês consigam espalhar, divulgar o quanto é nocivo uma bomba atômica, e ajudem a província de Hiroshima a divulgar a campanha de desarmamento mundial em busca da paz mundial. O governador da província de Hiroshima e o prefeito da cidade de Hiroshima vêm promovendo intensa campanha de desarmamento mundial das armas nucleares em busca da paz mundial. Recebemos uma mensagem do governador da província de Hiroshima, senhor Hidehiko Yuzaki, para ser lida no nosso ofício budista em memória das vítimas da bomba atômica, realizada no dia 6 de agosto passado, que retrata esta preocupação, o qual gostaria de ler um pequeno trecho. Então, apenas para o seu conhecimento, a bomba caiu em Hiroshima a 8h15 do dia 6 de agosto. E todo ano, nesta data, nós realizamos uma cerimônia budista em memória das vítimas. E para esse evento, então, o nosso governador da província de Hiroshima encaminhou uma mensagem e que eu gostaria de ler um trecho de como é importante a divulgação, a campanha em pró da paz mundial. Abre aspas. Hiroshima, que sofreu a devastação sem precedentes do primeiro bombardeio atômico da história da humanidade, sempre exigiu a abolição das armas nucleares e a busca pela paz mundial. Entretanto, nosso desejo por uma sociedade pacífica, livre de armas nucleares, tem se tornado cada vez mais difícil, devido à atual situação da invasão militar russa contra a Ucrânia. Em paralelo, ocorreu a primeira reunião do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, realizada em junho deste ano, indicando que os primeiros passos a caminho da abolição das armas nucleares foram dados, que, com o nosso constante suporte à experiência e à mensagem dos sobreviventes da bomba atômica, sigam despertando reflexões na comunidade internacional sobre a tragédia causada pelas armas nucleares. Em maio do ano que vem, Hiroshima sediará a cúpula do G7 e permitirá aos líderes vivenciarem um pouco a miséria da guerra e perceberem o progresso gerado graças à manutenção da paz. Através desse contato,
desejo que os líderes políticos mundiais discutam e tomem plena consciência da desumanidade das armas nucleares. Com o sucesso dessa conferência, nossa província continuará a missão de reforçar e promover a mensagem em prol da consolidação de um mundo pacífico, livre das armas nucleares. Contamos com a cooperação de todos em seus esforços contínuos pela paz. Hideyuki Yuzaki, governador da província de Hiroshima, 6 de agosto de 2022. Com essa mensagem, concluo para que possamos refletir e fazer a nossa parte. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Roberto Sadao Yoshihiro e convidamos para fazer uso da palavra o senhor Hitsutada Takara, presidente da Associação Okinawa Kenjin do Brasil. Bom dia a todos e principalmente aos jovens aqui presentes. Os meus cumprimentos ao vereador Jorge Rato e também na pessoa do cônsul-geral Ryosuke Kawana, cumprimento as demais autoridades da mesa. Primeiramente, agradecer ao vereador Jorge Rato pelo convite e parabenizá-lo pela realização deste evento em homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki e da Batalha de Okinawa. Também parabenizar os homenageados desta manhã. Sobre a Batalha de Okinawa, temos aqui a prova viva do nosso homenageado, Sr. Anshin Takushi, que viu e sobreviveu os horrores de uma guerra. Como se sabe, a Batalha de Okinawa foi uma das mais sangrentas e, para relatar o que realmente aconteceu na Batalha de Okinawa, trago aqui trechos do livro Okinawa, Uma Ponte para o Mundo, do autor José Yamashiro. Diz ele no livro: a Batalha de Okinawa se deu entre 1941 e 1945. Portanto, foram 4 anos de muita luta e sofrimento. A ilha de Okinawa se transformou no palco dos combates mais ferozes, encarniçados e terríveis entre as forças em conflito. Os americanos, com clara superioridade em armamentos e homens, começaram com bombardeios incessantes por mar e ar. Logo a seguir, desembarcaram e travaram combates em terra, onde os soldados nipônicos se defendiam com sua conhecida bravura. Os avanços e recuos eram feitos palmo a palmo. A população civil, a essa altura, já composta quase exclusivamente de mulheres, velhos e crianças, sofreu todos os horrores dos ataques aéreos e a artilharia pesada, que literalmente arrasaram as defesas e instalações militares. Cidades como Shuri e Naha, onde meus pais nasceram, foram completamente destruídas. Até o histórico castelo de Shuri e o seu célebre portão da cortesia desapareceram sob o fogo concentrado de canhões e bombas. Os americanos mobilizaram cerca de 1.500 embarcações entre belonaves e navios auxiliares, em um total de 548 mil soldados. As forças nipônicas, encarregadas da defesa de Okinawa e ilhas próximas, eram por volta de 86.400 soldados do Exército apenas, e 10 mil da Marinha, mais civis e estudantes
convocados nas ilhas em número de 20 mil. Ao todo, era pouco mais de 111 mil contra os 548 mil soldados americanos. À época, a população de Okinawa era de 450 mil habitantes. Os soldados nipônicos mortos somaram mais de 90 mil e 10 mil caíram prisioneiros. Mais de 140 mil civis okinawanos pereceram, sem contar os que morreram depois, em consequência de ferimentos recebidos, doenças e subnutrição causadas pela escassez de alimentos. As perdas americanas somaram um total de 12.500 homens. Desta triste batalha, os okinawanos conheceram na pele os insuportáveis sofrimentos, a estupidez e a inutilidade da guerra. Jovens, vejam isso, a inutilidade da guerra. Por isso, eu desejo de paz, por isso, seu desejo, né, dos okinawanos de paz, vem do coração, é sincero e muito intenso. Não querem mais a guerra sob nenhum pretexto. O solo okinawano, banhado de sangue de 240 mil vítimas de guerra, deverá servir de ponto de partida na construção da paz. Portanto, guerra nunca mais. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do senhor Hitsutada Takara e gostaríamos de convidar para fazer o uso da palavra o senhor Toshio Ichikawa, presidente da Federação das Associações de Províncias do Japão. Excelentíssimo presidente da mesa, Jorge Hato, excelentíssimo senhor cônsul-geral do Japão em São Paulo, senhor Ryosuke Kuana, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa. Na guerra acontecem os extremos do ser humano, né? A maldade humana. Tá? É como lançar bombas atômicas em cidades com muita população de civis, tá? Onde faleceram milhares e milhares de seres humanos. E a invasão do território inimigo pelo exército americano, no caso, as ilhas, o arquipélago de Okinawa, e a população civil não tinha por onde fugir. Tá? E sofreu as consequências da batalha com a morte de milhares de civis, como já anunciado pelo Takara-san. A tecnologia nuclear, quando usada com segurança para o bem, salva vidas nos tratamentos contra o câncer. Mas a engenharia nuclear não é infalível, né? Como o triste caso do Chernobyl, que todos conhecem a história, tá? Onde uma grande região da Ucrânia permanece inabitável por dezenas e dezenas de anos, e com certeza mais de 50 anos para frente. Ou, devido ao terremoto, como as usinas nucleares de Fukushima, onde a população abandonou vários municípios, né, e foram retirantes e moraram vários anos em containers. Tá? Eu, inclusive, estive visitando um parente da minha esposa que morava em containers com metragem da ordem de 10 metros quadrados. Tá? Agora, alguns idosos já retornaram à cidade quase fantasma. Essa cidade chama-se Namie, né?
e com pouca estrutura, porque não tem retorno da população, né? E outra coisa que aconteceu, que o governo do Japão, ele raspou mais ou menos 5 a 7 centímetros da superfície de toda a área do município, ensacaram em grandes sacos de o bag, né, tá certo? E amontoaram em vários pontos do município, tá? Com certeza será um grande problema ambiental, né, por vários anos. E hoje acontece uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, quem está lendo o jornal informativos, tá? E com alto risco de se danificar várias usinas nucleares. E esse local é onde tem o maior número de usinas e o maior centro de geração de energia da Europa Oriental. Então, tá, os jovens que vocês estão ouvindo aqui, tá, pensemos, por que o ser humano não aprende com os fatos graves acontecidos no passado? E por que não consegue desenvolver o lado humano do bem? Tá? Da minha parte, muito obrigado pela atenção. Agradecemos as palavras do senhor Toshio Ichikawa e gostaríamos também de agradecer a presença do senhor Tetsuya Fujimoto, que é presidente da Associação Cultural Assistência e Liberdade, ACAL, e dos diretores do Centro Cultural Hiroshima do Brasil, senhor Yoshikazu Murakami e Kotoji Murakami. E gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o senhor Renato Ishikawa, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, Bunkyo. Bom dia, minhas senhoras, meus senhores. Bom dia, principalmente, o jovem estudante da ETEC do Takashi Morita. Bem-vindos a essa cerimônia. Meu nome é Renato Ishikawa, eu estou presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, Bunkyo. Bunkyo é uma associação que congrega todas as associações do Brasil, das associações Nikkei do Brasil. Então, eu tenho uma grande responsabilidade de manter e divulgar a cultura japonesa aqui no Brasil e também a cultura brasileira no Japão. Inicialmente, gostaria de saudar, parabenizar o vereador Jorge Rato por essa belíssima iniciativa de trazer a lembrança dos horrores da guerra e para que não se repita mais. Então, eu acho que essa cerimônia não é de lembrança apenas, é de cultivo à paz. Acredito que horrores das destruições provocadas pelas bombas atômicas lançadas em Hiroshima, Nagasaki, no dia 6 e 9 de agosto de 1945, precisam ser relembrados. Relembrados, mas para não repetir e cultivar, trabalhar em prol da paz. E mesmo podemos dizer, os horrores vividos no arquipélago de Okinawa. Eu estive lá visitando. Realmente é terrível. Histórias contadas pelos sucessores hoje. São passagens do final da Segunda Guerra Mundial, que devem servir de lição para todos nós, das responsabilidades das lideranças pela subsistência da civilização do nosso respeito a um ao outro e da desafiante convivência pacífica entre povos. Infelizmente, estamos acompanhando o ressurgimento de conflitos que podem gerar reações em cadeia que novamente podem colocar em risco mundial. A guerra
é imbecil, é ruim para todos. Não há vencedor nem derrotado. Todos perdem com isso. Eu acho que por isso que nós devemos evitar a todo custo. É necessário, fundamental, cada vez mais, a humanidade se conscientizar e assumir a condição de responsabilidade pela manutenção da vida do nosso planeta. Aliás, ontem nós tivemos lá em Linz falando sobre ESG, né? Ambiente, Social e Governança. E eu sou cônsul-geral Kuana, estivemos lá, exatamente defendendo o que devemos fazer para manter esse planeta, trabalhar em prol da manutenção desse planeta, cada vez menos poluído, e para que nossos descendentes, nossos netos, nossos bisnetos tenham um planeta ainda melhor. Antes de finalizar, eu gostaria de dizer para todos vocês que o nosso Hospital Japonês Santa Cruz ainda continua cuidando dos hibakusha, as pessoas que estiveram expostos à radiação da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, com o apoio do governo japonês. São pessoas, como o senhor Morita, que esteve presente a essa radiação. Eu acho que é isso que nós devemos cuidar, e nós cuidamos isso com muito carinho. Ao fim, gostaria de expressar nossas respeitosas reverências a todas as vítimas desses embates e reiterar o nosso próprio propósito de continuar apoiando os caminhos que levam a possível a convivência pacífica entre os povos, da permanência da vida em nosso planeta. Isso vocês têm toda a responsabilidade, vocês jovens que estão aqui nesse cerimonial hoje, de manter, continuar, cultivar a paz entre os povos e entre nações. Responsabilidade muito grande de vocês. Tomara que vocês tomem essa consciência, dizer, guerra nunca mais. Como eu disse, a guerra não haverá vencedor nem derrotado. Todos perdem. Por isso, meu pedido especial a vocês, realmente, vamos trabalhar em prol da paz mundial. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo, e gostaríamos de convidar para fazer o uso da palavra o senhor Nivaldo Odo, representando o deputado federal Walter Hiroshi. Bom dia a todos. Em nome do deputado federal Walter Hiroshi, quero cumprimentar e parabenizar o excelentíssimo senhor vereador Jorge Rato por essa solenidade. Parabenizar a presença de tantos jovens da escola Takashi Morita. E em nome do senhor cônsul-geral do Japão, senhor Ryosuke Koana, também quero cumprimentar a todas as autoridades já nominadas no início desse cerimonial. Após maravilhosos discursos, muitos ricos em informações e conteúdo, tenho muito pouco a acrescentar, mas gostaria de parabenizar o vereador Jorge Rato pela inclusão da Batalha de Okinawa. Talvez muito poucos que convivem comigo saibam, mas eu tive o privilégio de nascer numa família onde a minha avó materna, ela veio no Kassato Maru. Ela é a primeira imigrante. Sofreu muito com a vinda ao Brasil, pelos costumes, pelo idioma, mas o meu maior privilégio foi, numa das conversas com ela, falar um pouco sobre a guerra. E ela passou momentos difíceis no Brasil, quando ela veio, mas acho que a pior parte foi quando comentei sobre a guerra, e a ela, com muita tristeza,
mencionou, falou comigo. Falou, Nivaldo, é muito triste estarmos distante do nosso país e também recebemos informações sobre esses episódios tristes. E, voltando a uma frase que consta no material que o George Rato nos passou, Hiroshima e Nagasaki nunca mais. E essa foi uma frase que ela falou para mim. Nivaldo, tudo pode acontecer. Estou num país diferente, estou aqui, mas, por favor, guerra nunca mais. Então, dessa forma, eu termino essas minhas palavras dizendo que, em nome do deputado Walter Hiroshi, ele manda um abraço a todos. George, manda um abraço para você, para todos, e me despeço. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Nivaldo Odo, que representou aqui o deputado federal Walter Hiroshi, e gostaríamos de convidar o senhor Milton Alves Júnior, secretário adjunto da Casa Civil, representando nesse ato o prefeito de São Paulo, senhor Ricardo Nunes. Bom dia a todos, a todas. Começando aqui, parabenizando o vereador Jorge Rato pela essa belíssima iniciativa. Ao cônsul-geral, o senhor Ryosuke Kawara, no qual cumprimento toda a mesa e todos os presentes. Também a todos os homenageados, aos alunos e alunas presentes, e também as vítimas dessa terrível tragédia, né? Começar falando, o vereador Jorge Rato foi vereador com o atual prefeito Ricardo Nunes nessa casa, e é um grande amigo e parceiro do governo, e sempre propondo boas iniciativas aqui da Câmara e sendo parceiro do governo. Falar que nós, aqui da cidade de São Paulo, aprendemos muito com todos os imigrantes japoneses que fazem essa cidade se tornar cada vez mais grandiosa, né? E falar um pouco do perfil desses imigrantes aqui no Brasil. São extremamente harmônicos. Ressalta-se que o povo japonês é um povo de alta tecnologia, extremamente investe em educação e também muita determinação. Então, com isso, a gente aprende muito com os imigrantes japoneses que fazem essa cidade crescer a cada vez mais. E destacar também que o Japão hoje, por tudo que passou, é um povo do futuro, mas que não deixa de ouvir os seus ancestrais e seu passado. E parabenizar aí a todos os homenageados aí. Obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Milton Alves, que representou aqui o prefeito de São Paulo, e gostaríamos de convidar para fazer o uso da palavra o senhor Ryosuke Kuwana, cônsul-geral do Japão em São Paulo. Excelentíssimo senhor Jorge Rato, proponente desta solenidade. Ilustres autoridades presentes, jovens estudiantes de ETEC Takashi Morita, senhoras e senhores, bom dia a todos. Sou Ryosuke Kuwana, cônsul-geral do Japão em São Paulo. É com imenso respeito que agradeço o convite e a realização dessa solenidade em homenagem às vítimas de bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e da Batalha de Okinawa.
Com muita deferência, testemunho que o respeito à memória das pessoas que perderam suas vidas devido às tragédias da guerra continua a ser honrado mesmo após quase 8 décadas desde o fim do conflito. Expresso minhas profundas condolências às almas de todas as vítimas das guerras, estendo meus sentimentos às suas famílias e todos que ainda sofrem pelos efeitos dessas tragédias. Fico muito honrado em estar na companhia da senhora Junko Watanabe e dos senhores Anshin Takushi, Takashi Morita e Kunihiko Bonkohara, sobreviventes dos desastres da guerra, e do senhor Roberto Sadao Yoshihiro, do Centro Cultural Hiroshima do Brasil. A resiliência dos senhores em seguir diante, apesar das adversidades, e de levar a mensagem da paz é realmente admirável. Inspirados por histórias e tragédias como a dos senhores, é nossa responsabilidade continuar transmitindo para as novas gerações os horrores advindos das guerras, para que tragédias como as ocorridas em Hiroshima, em Nagasaki e Okinawa nunca mais se repitam. No atual contexto global de grande insegurança e inestabilidade, é vital que utilizemos esta data importante para lembrarmos dos desastres causados pelas guerras e refletimos sobre a importância de nos esforçarmos pela abolição das armas nucleares. É com muita admiração e gratidão que o Japão tem o Brasil e a América Latina como parceiros nessa missão. Uma região comprometida e estar livre de armas nucleares e com a não proliferação desses armamentos. Vamos trabalhar juntos com todos os parceiros que compartilham esse objetivo. Gostaria de finalizar minhas palavras reafirmando nossa gratidão pela realização desta distinta solenidade que honra as vidas perdidas precocemente e leva adiante a mensagem dos sobreviventes dos flagelos da guerra e apresento meus sinceros votos de muita saúde, muita felicidade a todos aqui presentes. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Sr. Ryosuke Kawana, cônsul-geral do Japão em São Paulo, e, nesse momento, anunciamos as palavras do presidente e proponente dessa solenidade, o vereador Jorge Rato. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui em mais uma sessão em homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki e da Batalha de Okinawa. Cumprimentar, agradecer a presença do nosso cônsul-geral do Japão, o senhor Ryosuke Kawana, também do nosso presidente do Bunkyo, o senhor Renato Ishikawa, também do presidente do Centro Cultural Hiroshima do Brasil, o senhor Roberto Sadao Yoshihiro, também nosso querido professor, diretor da ITEC Takashi Morita, professor André Lopes, presidente da Federação das Associações do Keiren, Sr. Toshio Ishikawa, também do presidente da Associação Okinawa Kenjin do Brasil, Sr. Hitsutada Takara. Agradecer também a presença do Miltinho, que representa o prefeito Ricardo Nunes, que hoje é secretário adjunto da Casa Civil, e parabenizar, Miltinho, pelo seu trabalho, né, a lealdade, né, ao prefeito Ricardo Nunes.
também o senhor Nivaldo Odo, representando o deputado federal Valtteri Rossi, também o senhor Orita, representando o deputado Ero Nishimoto. Agradecer a presença aqui também dos alunos também da Escola Cidade de Hiroshima, da ETEC Takashi Morita, do Marta Figueira, do Céu Parque Bristol, e lembrar também que, quando eu estive no aniversário do Takashi Morita, na ETEC, deixar registrado aqui o carinho que os alunos têm pelo senhor Takashi Morita. Tá? Não vejo a hora de participar do próximo aniversário dele. Tá bom? É emocionante, né? Acho que faz 2 anos que não faz, né, professor? Aniversário do Takashi, né? Com toda a galera da escola, né? Parabéns. Tá, então, quero cumprimentar todas as autoridades, dizer que há 77 anos, no dia 6 de agosto, a cidade de Hiroshima foi dizimada por uma bomba atômica. Foi a primeira vez que a humanidade viveu um drama nessa proporção, e o que se repetiu 3 dias depois em Nagasaki. Esse ataque, somado à Batalha de Okinawa, deixou milhares de mortos. Uma cicatriz na história mundial que deve ser lembrado para que isso nunca mais aconteça. E após esse ataque brutal, o povo japonês compreendeu que nada justifica uma guerra e se reergueu em uma cultura de paz, sendo um exemplo para todos os países. E hoje estamos aqui justamente para celebrar a paz. O meu pai, o deputado Jorge Hatto, por toda a vida pregou a paz como um princípio inegociável. E com esse exemplo, após visitar o Memorial da Paz em Hiroshima, eu passei a realizar anualmente essa sessão solene que estamos participando agora, para essa plateia de jovens, justamente para mostrar às futuras gerações como uma guerra pode ser devastadora. A paz deve ser um exercício diário, que devemos carregar em todas as nossas ações, no trânsito, no trabalho, na vizinhança e principalmente nas situações de conflito. A saída sempre deve ser o apaziguamento e o consenso. É preciso olhar para o próximo com os olhos do coração, lugar onde guardamos nossos melhores sentimentos de igualdade, fraternidade, solidariedade e respeito. Hoje, temos aqui 4 sobreviventes dessas atrocidades que atingiram o Japão. A senhora Junko Watanabe, o senhor Kunihiko Bonkohara, o senhor Takashi Morita, representado pelo professor, e o senhor Anshin Takushi, além do presidente do Centro Cultural de Hiroshima do Brasil, o senhor Roberto Sadao Yoshihiro. Suas vidas foram marcadas por essa tragédia, e cada um, a seu modo, superou esse episódio sendo uma inspiração para todos nós. Todos eles vivem pelo propósito da paz. Espero que os seus relatos e ensinamentos possam acrescentar algo especial na vida de vocês, e que saiam transformados daqui de alguma forma. Muito obrigado a todos. Arigato. Nesse momento, iniciaremos a entrega das homenagens alusivas à presente sessão e convidamos o vereador Jorge Hatto para se posicionar em frente à mesa principal para darmos início às entregas. Convidamos o sobrevivente da Batalha de Okinawa, o Sr. Anshin Takushi, para receber o diploma de gratidão e honra ao mérito. Antes, leremos um breve currículo do Sr. Anshin Takushi. Em 1º de abril de 1945, 550 mil soldados americanos invadiram a ilha central de Okinawa, quando iniciou a batalha em Okinawa. O Sr. Takushi tinha 13 anos na época. Estava escondido numa caverna natural de Futema Jingo, junto com a mãe, irmão e irmã, quando apareceu um soldado japonês e ordenou que saísse de lá, que os americanos iriam atacar aquele local. Saíram do abrigo e começaram a perambular nas trevas, junto com os demais moradores da aldeia, sem destino. De repente, acendeu-se uma luz no céu incandescente que clareou como se fosse pleno dia.
Ao mesmo tempo, se ouviu a rajada de metralhadora. As pessoas que iam na frente caíram mortos. A mãe, irmão e irmã também foram atingidos, e o local se tornou um lago de sangue. O menino Anshin saiu correndo desesperadamente sem direção e se abrigou numa caverna natural. No dia seguinte, foi capturado pelos soldados americanos e se tornou prisioneiro de guerra, e lá no acampamento se encontrou com o avô. Ficou preso por 2 anos até o término da guerra, quando voltou a casa em Azahama e começou a trabalhar na recuperação da roça abandonada e totalmente destruída, junto com o pai, que havia retornado das Filipinas, onde tinha ido como decassegue, e em 1954 casou-se com a senhora Mitsuko. 10 anos depois do término da guerra, em julho de 1955, as forças americanas expulsaram os moradores da aldeia sob ameaças de fuzis e banhadas, destruindo com bulldozers as residências e arrozais de Azahama, que eram classificados como um dos 3 melhores arrozais de Okinawa. Confiscaram compulsoriamente para ali instalar a base militar. Os moradores de Azahama perderam terras e casas herdadas de seus antepassados. Sem nenhuma compensação, foram atirados à rua. O Sr. Takushi, que já havia perdido a mãe e os irmãos, agora perdera também o terreno e a casa. Sob lágrimas de ressentimento, juntou-se ao grupo de 59 pessoas e de 10 famílias, migrou-se ao Brasil em agosto de 1957, à busca de nova esperança. Foi trabalhar no cafezal em Tupã, no interior do estado de São Paulo. Deixou a vida do interior depois de 2 anos por não visualizar nenhuma perspectiva. Mudou-se para o bairro de Casa Verde, em São Paulo, onde trabalhou como subempreitada de confecções, bar e supermercado. Trabalhou com máxima dedicação em diversas atividades, chegando aos dias de hoje com certa estabilidade. Hoje, o Sr. Anshin Takushi declara: o Brasil é meu país. Tenho aqui a minha família e muitos amigos. É a fase mais feliz da minha vida. E continua dizendo: não quero mais falar sobre a guerra. Guerra jamais. Parabéns, Sr. Anshin Takushi. Convidamos a sobrevivente da bomba de Hiroshima, a senhora Junko Watanabe. A senhora Junko Watanabe tinha 2 anos quando uma chuva radioativa a atingiu enquanto brincava com seu irmão a 18 quilômetros da explosão. Ela não se lembra do que aconteceu e sua família escondeu o fato. Só descobriu que era uma sobrevivente de Hiroshima aos 38 anos. Aos 24, veio para o Brasil, após se casar com um japonês que vivia aqui. Faz palestras desde 2005 contando a sua história. Parabéns, senhora Junko Watanabe. Convido agora o sobrevivente da bomba de Hiroshima, o Sr. Kunihiko Bonkohara. O Sr. Kunihiko Bonkohara, atualmente com 82 anos, se mudou para Hiroshima 4 meses antes do ataque. Tinha 5 anos e estava com o pai em seu escritório no momento do bombardeio, a 2 quilômetros do epicentro. Os dois ficaram feridos com estilhaços de vidro. O telhado do escritório foi arrancado pelo vento e o calor e foram atingidos pela chuva radioativa. Sua mãe e sua irmã mais velha, que estavam no centro da cidade, faleceram com a explosão e seus corpos nunca foram encontrados. Nossa homenagem ao Sr. Kunihiro Bonkohara.
E convidamos agora o sobrevivente da bomba de Hiroshima, o senhor Takashi Morita. Ele está sendo representado aqui pelo professor Alan Lopes, da ETEC Takashi Morita. O professor lerá um discurso do senhor Takashi Morita. É professor André. Né? Isso. Acontece. Bem, me sinto honrado, né, em representar o seu Takashi, porque devido à idade, problema de saúde, 98 anos, e ele preparou um discurso que eu vou estar lendo aqui para vocês, gostaria que vocês prestassem com atenção e com muito carinho. Takashi Morita, agora 98 anos. Mesmo depois de 77 anos, a imagem da bomba atômica de Hiroshima está nítida na minha memória. Junto com muitos dos meus companheiros Hibakusha, sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki, trabalhamos muitos anos para que o mundo jamais tenha outros locais como Hiroshima e Nagasaki, vítima dessas armas desumanas. E eu estou muito triste esse ano. Outra vez, o mundo está para enfrentar o perigo nuclear. A Ucrânia, não. Na verdade, o mundo inteiro está sendo ameaçado por uma poderosa portador de muitas armas nucleares. A todos os jovens aqui presentes, muitos são os meus queridos alunos da ETEC Takashi Morita, e eu peço que todos vocês, no fundo do meu coração, por favor, trabalhem para trazer paz ao mundo. O passado que eu e parte não queremos que isso se repita. Mas vocês, jovens, podem mudar o futuro para melhor. Por favor, nunca mais Hiroshima, nunca mais Nagasaki, nunca mais Hibakusha. Arigato, Takashi Morita. Nossa homenagem ao senhor Takashi Morita e nosso agradecimento ao professor André Lopes Loula, diretor da ETEC Takashi Morita. Mais uma. Não. E convidamos agora o senhor Roberto Sadao Yoshihiro para receber o diploma de gratidão e honra ao mérito. O senhor Roberto Sadao Yoshihiro, 74 anos, é economista pela USP com especialização em marketing e planejamento. Atuou profissionalmente em grandes empresas multinacionais. Atuou voluntariamente como diretor de planejamento e marketing da Fundação Michi Yakama, mantenedora do Colégio Pioneiro, hoje é conselheiro da Fundação. Atualmente é presidente do Centro Cultural Hiroshima do Brasil, em seu segundo mandato. Colabora na diretoria há quase 20 anos, é diretor-tesoureiro do Kenhen, Federação das Associações de Províncias do Japão, em São Paulo. Pratica caminhadas de longa distância, concluiu por 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e o caminho entre os templos, na ilha de Shikoku, no Japão. Parabéns, senhor Roberto Sadao Yoshihiro. E convidamos, nesse momento, todos os homenageados e os membros da mesa principal para a nossa foto oficial. Por favor, se posicionem em frente à mesa principal.
Podem retornar aos seus lugares, por favor. E antes de ouvirmos as palavras do vereador Jorge Rato para o encerramento oficial, gostaríamos de agradecer a presença de todos que nos acompanham, em especial os alunos, professores e diretores da ETEC Takashi Morita, da Escola Estadual Cidade de Hiroshima, do CEL Parque Bristol e da Escola Estadual Marta Figueira. Muito obrigado pela presença. E ouviremos agora o encerramento oficial do vereador Jorge Rato. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Confesso que eu fiquei emocionado com o relato, com a história, né, dos homenageados, sobreviventes, né, e dizer que nós estamos passando também hoje num momento difícil, guerra na Ucrânia, e espero que não aconteça também a guerra de Taiwan. Eu estive em Taiwan a convite do governo taiwanês, visitando Taipei, fui muito bem acolhido, um povo acolhedor, e nós temos que difundir essa cultura da paz, né, que nós estamos fazendo aqui hoje, né. A minha bisavó, né, ela veio da Ucrânia, meu bisavô de Moscou, né, e meu tataravô, fugindo da guerra, morreu na travessia de Tifo, e o seu corpo foi jogado ao mar. Então a gente tem que preservar a paz, e hoje é um dia que nós estamos fazendo isso. Então vamos passar essa mensagem para todo mundo, que guerra os dois perdem, né, Renato, presidente do Bunkyo, Renato Ishikawa. Então eu espero que essa verdadeira aula que tivemos hoje sobre amor ao próximo, solidariedade, fraternidade e respeito aos contrários permaneçam em nossos corações e que se transformem em boas atitudes. O meu pai, que era um defensor dos princípios humanistas, sempre dizia que a paz mundial é dever de todos. E esse é o nosso desejo, é o que nos move, é o que nós queremos passar a vocês, jovens presentes. Então, muito obrigado por estarem aqui hoje, e, esgotado o objeto da presente sessão solene, declaro encerrado os nossos trabalhos, e uma ótima semana a todos. Muito obrigado, arigato.